Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o coração para a palavra do Senhor nessa sexta-feira também penitencial. Vamos ler então a palavra e nos deixarmos tocar pela força do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos prepare para a vida eterna. Amém. No Evangelho, Jesus continua instruindo os discípulos, advertindo-os de que perseguições fazem parte da missão. Eles serão enviados como ovelhas no meio de lobos e por isso são advertidos. Mesmo diante das dificuldades, é essencial perseverar. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Permanecer no Senhor, permanecer junto ao Senhor é o caminho para contemplar a salvação que Ele anuncia. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus que chega até você no dia de hoje, esta palavra que tem poder de transformar vidas, por isso que nós estamos aqui para evangelizar, estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para dizer a você que a sua vida em Deus tem jeito, que com o Senhor tudo é possível àquele que crê. Portanto, irmão e irmã, Deus hoje também quer curar nossas feridas, Deus hoje quer curar também o nosso coração. Hoje o Senhor, por meio da sua palavra, quer realizar curas, milagres, prodígios, porque um dia nós fomos evangelizados. Um dia o catequista nos evangelizou, um dia os nossos pais nos evangelizaram, um dia aquele pregador nos evangelizou, ou foi naquele retiro, ou foi através daquela música que nós ouvimos, através da Santa Missa, ou lendo a palavra, lendo um documento da igreja, um livro, lendo o catecismo da igreja, fazendo um curso talvez, com os padres que tem aí na internet, que fazem curso, oferecem cursos sobre a doutrina, a fé católica. Alguma forma Deus usou para que você experimentasse da sua presença, da sua misericórdia. Deus usou de pessoas para que você fosse tocado, para que você fosse transformado. Portanto, se você já experimentou da graça de Deus, do poder de Deus, da bênção do Senhor, se você já experimentou desta presença, desta graça, você tem por missão procurar comunicar esta graça. Comunicar a outras pessoas. Esse é o discurso missionário do Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Esse discurso missionário do Senhor. Depois, agora ele muda o tom, né? Jesus continua o discurso missionário, mas de uma forma diferente. Depois de falar da beleza da missão, ele prepara os discípulos para a realidade das perseguições. Cristo não promete uma vida fácil, promete sua presença e a força do Espírito. Esta é uma verdade para todos nós, irmãos e irmãs. Jesus não promete uma vida fácil, mas promete sim a sua presença e a força do Espírito. Você não está só na missão que Deus te confiou.
O Espírito Santo de Deus está contigo, a palavra de Deus, o próprio Senhor está contigo. Não tenha medo, não tenhais medo, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de falar do Senhor para as pessoas que precisam. Eis o Deus Todo-Poderoso, eis o Deus que cura, o Deus que liberta, que restaura. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A ovelha é símbolo da mansidão, fragilidade e confiança no pastor. Os lobos representam aqueles que rejeitam o evangelho e perseguem os discípulos. Jesus não manda seus seguidores tornarem-se lobos para enfrentar os lobos. Ele envia como ovelhas, porque a força do cristão não está na violência, mas na força do Espírito, mas está em Deus. Prudente como a serpente. Na tradição bíblica, a serpente simboliza inteligência e discernimento. Jesus pede sabedoria para agir, evitar armadilhas e escolher o momento certo de falar. Simples como as pombas, a simplicidade significa pureza de intenção, transparência e ausência de malícia. O discípulo deve unir inteligência e santidade. Guardai-vos dos homens. Jesus anuncia perseguição religiosa e política. Os discípulos seriam levados aos tribunais judaicos, aos governadores, aos reis, como nos tempos atuais. Quantos cristãos presos, quantos cristãos martirizados. Em outros países, quantos que foram presos aqui em nosso país? Foram presos por estarem anunciando, por estarem falando de Deus. Estar com a palavra, estar com o texto na mão. E essa realidade do martírio, a palavra grega que para testemunho é martiria, origem da palavra Marte. Antes de significar morrer pela fé, Marte significa testemunha, significa dar a vida por a causa do Evangelho. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Jesus não condena o estudo nem a preparação. Ele promete assistência sobrenatural quando o discípulo precisar testemunhar. É o Espírito Santo quem fala através daqueles que permanecem unidos a Cristo. É o Espírito Santo que fala através daqueles que permanecem unidos a Cristo. Tome posse desta verdade. Quando ele fala que o irmão entregará o irmão à morte, ele não está aqui, a oposição do Evangelho pode atingir até a própria família. Seguir Jesus exige fidelidade acima de qualquer vínculo humano. Então ele não está aqui falando que o irmão deve ser contra o outro, mas ele está dizendo que pode acontecer que um irmão seja de Cristo e outro não seja. Isso pode acontecer, a perseguição até mesmo dentro da casa. Mas o que ele diz? Quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é um dos grandes temas do Evangelho. É preciso permanecer fiel até o fim. Permanecer fiel até o fim. Irmão e irmã, peça hoje a graça ao Senhor. Peça hoje a prudência. Peça hoje a graça da fidelidade, peça que o Espírito Santo fortaleça. A perseverança, a santidade não consiste apenas em grandes momentos, consiste na fidelidade diária. A paciência é a companheira inseparável da sabedoria. Santo Agostinho, São João Crisóstomo, nada torna o cristão mais forte do que suportar as perseguições por amor de Cristo. São Tomás de Aquino, a fortaleza faz permanecer firme no bem, mesmo diante das maiores dificuldades. São Padre Pio, quanto maiores forem os combates, maiores serão as vitórias de Deus. Portanto, irmão, o discípulo de Jesus não é chamado para vencer pela força, mas pela fidelidade. O mundo pode perseguir quem anuncia a verdade, mas jamais poderá derrotar aquele que permanece unido a Cristo. A coragem do cristão nasce da certeza de que o Espírito Santo caminha com ele. Que maravilha! Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.